Bom, agora nós vamos falar especificamente do RDROF e o seu conceito legal. O conceito legal está contido no artigo 1º da Lei 4131, que determina que capital estrangeiro, para fins de registro no Banco Central, são bens, máquinas e equipamentos que entraram no Brasil, portanto foram importados, sem dispêndio de divisas, significa que eles foram importados sem cobertura cambial, destinados à produção de bens ou serviços, portanto, destinados à atividade econômica da empresa nacional, ou recursos financeiros ou monetários. A diferença entre financeiro e monetário é que o recurso financeiro não necessariamente significa dinheiro, pode ser um financiamento, né? E o recurso monetário, sim, esse significa recurso físico ou escritural, mas, enfim, recursos monetários é grana, né? Que são aplicados em atividades econômicas no país. Lembrando que o que caracteriza a condição de capital estrangeiro? Desde que pertençam a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas ou com sede no exterior. O conceito de residência, domicílio ou sede, nós vamos ver, tem uma questão aqui, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é uma questão que está contida numa instrução normativa da Receita Federal. Nós vimos o conceito legal, agora vamos ver o conceito operacional. Esse conceito operacional está contido na Resolução 3844 e na Circular 3689, que determina que as operações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas brasileiras, com pessoas físicas e jurídicas não residentes no país, ou com sede no exterior, decorrente de empréstimo, financiamento, arrendamento, aluguéis, cessão, patente, ou seja, todas transações que possam exigir transferência de recursos para o exterior devem e que, em geral, tenham o seu prazo de pagamento superior a 360 dias, elas devem ser passíveis de registro no sistema RDROF. Esse é o conceito operacional. Então, o que é falar de conceito operacional? Olha, o que eu registro no RDROF? Eu registro tudo aquilo que é de um estrangeiro, ou seja, qualquer operação financeira do estrangeiro para um brasileiro, que, em geral, o prazo de pagamento seja superior a 360 dias. Nós vamos ver que existem algumas exceções para esse prazo de 360 dias, mas, em geral, este é o conceito operacional. Já o registro está atrelado a lançamento de informações no tal do sistema RDROF do Banco Central, tá certo? Lá nesse sistema RDROF, eu vou lançar as informações relativas às partes envolvidas, seja quantas forem, a caracterização individualizada da operação. O que eu quero dizer com isso? Que tipo de operação que é, qual é o prazo, se tem ou não tem juros, se tem ou não tem encargo, enfim, uma série de informações que nós vamos discorrer ao longo da nossa apresentação, que são atinentes ao capital estrangeiro, ou ingressado ou disponibilizado a uma entidade do Brasil. Bom, a gente já identificou o que é o registro e o que eu preciso ter, quais são as informações, os elementos essenciais que eu preciso ter para fazer um registro no sistema RDROF. Bom, os registros podem ser feitos tanto em moeda estrangeira, isso é uma premissa fundamental do capital internacional. Qualquer registro no Banco Central ele pode ser feito tanto em moeda estrangeira quanto em moeda nacional. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente com mais detalhes. Para fazer o registro, como eu já havia comentado anteriormente, eu preciso ter a identificação de todos os titulares da operação, devedores, credores, agentes, garantidores, as condições financeiras e o prazo de pagamento de principal e de juros. E uma
uma palavra que eu coloquei aqui que significa manifestação das partes envolvidas de que aquela operação existe. Também conhecida, muita gente já ouviu falar de manifestação do credor, mas nós vamos falar um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso. E os demais requisitos, esses são elementos básicos, essenciais, e existem outros requisitos que são solicitados pelo sistema de acordo com a modalidade da operação. As operações financeiras é outro conceito, é outro elemento essencial do sistema RDR-ROF. Elas podem ser feitas, contratadas diretamente, ou seja, o devedor contrata o credor diretamente ou indiretamente, através de lançamento de títulos no exterior. Inclusive, recentemente o Banco Central permitiu a venda de debêntures para investidores estrangeiros. O custo e os encargos da operação, o que é custo? Custo é juros. Encargo, o que é? Despesa, juros de mora, é tudo aquilo que a mais em relação aos juros. Eles devem manter compatibilidade com os custos praticados no mercado internacional, observado, obviamente, as questões relacionadas à avaliação de risco, rating de risco, etc. Mas uma coisa que não se admite é custo em aberto ou não precificado. Ele precisa ter uma precificação ou por uma taxa pré ou por uma taxa pós-fixada. Como a gente já viu, antes de fazer qualquer registro no sistema RDR-ROF, eu preciso ter todas as partes cadastradas no sistema CDNR. As partes estrangeiras, obviamente. Então, um pré-requisito para qualquer registro no RDR-ROF é que eu tenha um número, que é um código de 6 dígitos, que o Banco Central atribui toda vez que eu faço um cadastro no CDNR. Bom, e o que eu preciso de documento para fazer o registro no RDR-ROF? Lembra que eu falei sobre a tal de manifestação do credor? Bem, manifestação do credor não é nenhuma coisa relacionada a macumba, manifestação de entidade. Na verdade, manifestação do credor é qualquer documento que for formalizado entre as partes envolvidas. Isso pode ser um contrato, pode ser uma fatura, enfim, é uma multiplicidade de documentos. Todos esses documentos receberam no mercado financeiro o jargão de manifestação do credor. Neste documento, obviamente, precisam conter as condições da operação, partes envolvidas, taxas, prazos. Lembre que não se admite, como eu havia falado anteriormente, condições, prazos em aberto, condições imprecisas. Então, este documento tem que conter as informações claras sobre a operação financeira. Como eu falei, independente da sua denominação, ela pode ser representada por um contrato, por uma fatura, por enfim, qualquer documento que contenha as informações necessárias para fazer o registro no Banco Central. Geralmente, nas operações financeiras, e isso para quem atua no mercado financeiro é uma questão até meio que natural, as operações de empréstimos e financiamentos, enfim, que envolvem operações financeiras, elas são formalizadas em contratos. E contratos são instrumentos jurídicos que são firmados entre as partes, não importa se ele é um instrumento jurídico firmado no Brasil, nos Estados Unidos, na União Soviética ou na Conchichina, ele tem a mesma validade para fins de registro no RDR-ROF. Porque contrato é contrato em qualquer lugar do mundo, né?
E eles precisam, e esses contratos, eles complementam, né? Esses são instrumentos jurídicos que complementam o fundamento da operação. Lembre que eu comentei que o Banco Central pode pedir a documentação que fundamenta o registro no RDROF. E você tem que guardar esse documento por 5 anos. Então, obviamente que toda operação financeira, você tem um contrato, você tem que ter ele guardado e atendendo às exigências do Banco Central. Contratos são geralmente utilizados para formalizar qualquer operação financeira, como eu já falei, empréstimo, financiamento, aluguel, arrendamento, entre qualquer outro tipo de operação. Outros tipos de documentos equivalentes. Ninguém tem a pretensão de conhecer a regulamentação vigente em todos os países do mundo. Pode ser que em determinado país você tenha, para uma operação qualquer, financeira, enfim, passível de registro no ROF, um documento que não seja necessariamente o contrato, seja um documento equivalente ao contrato. Não importa qual seja a sua denominação, não importa qual seja as suas características. Contendo os elementos básicos que permitam o registro no Banco Central, ele pode ser aceito normalmente sem qualquer limitação. Entretanto, documentos emitidos no exterior, para atender a lei brasileira, eles precisam ser consularizados e traduzidos. Isso está disposto no decreto 13.609, que diz que qualquer documento emitido no exterior para ter legalidade no Brasil, ele precisa estar avisado pelo consulado brasileiro, por um consulado brasileiro, não necessariamente do local onde ele foi emitido. Essa consularização, ela está dispensada quando o país ele aderiu à apostila da Convenção de Haia. O que significa isso? A Convenção de Haia, de forma muito simples, diz o seguinte: se o país é membro da Convenção ou aderiu à Convenção de Haia, está dispensado o visto consular desde que ele esteja reconhecido por um agente público ou com fé pública. O que é um agente público? É um órgão governamental que autentica esse documento. E o que é fé pública? É o notário, é o cartório, né? Existe no exterior um equivalente a um cartório no Brasil que chama notário público, ou uma pessoa que tem fé pública. Geralmente, no exterior, quem tem fé pública são advogados, são pessoas habilitadas pelo governo para autenticar documentos. Se o país, portanto, ele aderiu à Convenção de Haia, e se esse documento tiver autenticado por um órgão, ou por uma entidade, ou por uma pessoa com fé pública, então ele está dispensado da consularização. Entretanto, ele precisa estar traduzido, ser redigido em língua estrangeira, seja ela qual for, precisa traduzido para o português por tradutor público juramentado. O tradutor público juramentado nada mais é do que aquele... Ele exatamente tem a mesma função que o notário no exterior. Ele tem fé pública. Ele reconhece a autenticidade do documento. Por isso que é juramentado. Entretanto, nenhum desses dois requisitos, tanto a consularização ou notarização, quanto a tradução, é pré-requisito para registro no sistema RDROF. Mas alguém pode perguntar, mas é obrigatório? Como é que eu vou saber? Eu não sei falar se o documento está escrito em mandarim, por hipótese. Como é que eu vou saber? Nesse caso, usa-se o bom senso. Pede-se o documento traduzido. Tá certo? Bom, antes de fazer qualquer registro no sistema RDROF, a boa prática determina que você faça um checklist. O que é um checklist? É verificar se todos os requisitos pedidos na regulamentação foram cumpridos. Partes,
taxas, etc. Enfim, fazer todo uma pré-análise e um resumo para saber se todos os requisitos estão atendidos, tá certo? Para esse fim, eu estou disponibilizando na apostila, que foi entregue para vocês, modelos de formulários com checklist, que se aplicam às mais diversas modalidades de RDROF. Eles, em geral, contêm o mesmo tipo de informação, variando um pouquinho em função da modalidade do RDROF. Bem, pessoal, a partir da página 26 da apostila, foi disponibilizada para vocês, vocês têm um modelo de formulários relativos ao sistema RDROF. O primeiro deles é o modelo de declaração de constituição de mandatário. Lembre que quando nós tratamos desse aspecto, lá na hora que nós vamos cadastrar o mandatário, eu frisei que é obrigatório, de acordo com o artigo 4º da Resolução 3844, ter autorização expressa do cliente para a constituição do mandatário. Esse é o modelinho que o cliente tem que encaminhar ao banco para a constituição do mandatário. Sem esse documento, não se pode incluir mandatário, porque é um ato irregular, sujeito o banco a severas sanções do Banco Central. Bem, o outro modelinho que nós temos é um pedido de registro de empréstimo externo, seja ele indireto ou indireto. Então, nós podemos ver aqui, tem as características do devedor, do credor, eventuais agentes, pode ser mais de um, devedor é sempre um, credor e agentes podem ser quantos forem necessários cadastrar, né? Garantidores, se houver, a característica da operação, se ela é um empréstimo direto, se é mediante lançamento de debêntures, se é lei 11.371, se é mediante emissão de títulos. Todas essas informações, gente, são informações que o sistema vai pedir para você incluir. Por isso que ele funciona como um checklist da operação. Tem o preço de emissão, quando for títulos, etc. Condição de pagamento de principal, condição de pagamento de juros, se tem encargos acessórios. O importante, todo ROF tem que ter o nome do responsável, o CPF, telefone e o número de e-mail. Isso é fundamental. Detalhe, se você está fazendo isso para um cliente, não é o dado do funcionário que incluiu a informação. Aqui tem que ser o responsável da empresa. Vamos seguindo agora, por exemplo, esse é o registro de um RDROF de um FINIMP, financiamento à importação. Diferente do empréstimo, aqui nós temos o importador, quem é o exportador, se tem garantidores, as características do FINIMP, as condições de pagamento de principal, condições de pagamento de juros, se tem encargos acessórios, as informações complementares. Vejam que o formulário ele segue um mesmo padrão, se adaptando com a modalidade. Vamos ver agora, por exemplo, um modelo para registro de um registro antecipado de exportação. Nesse caso aqui nós temos o exportador como devedor, o importador como credor, garantidores, as características da operação, as condições de pagamento de principal e, ou melhor, de juros, né? Porque o principal, no caso da exportação, vai ser pago com embarque de mercadorias ou prestação de serviço, encargos e informações complementares. E, por fim, nós temos um formulário para credenciamento de outras modalidades, que pode ser operações com averbação em NPI, importação de bens, de intangíveis, marcas, patentes, enfim, qualquer outra circunstância não específica ou seja, que as variáveis podem ser diversas. Devedor, credor, garantidores, características da operação e aí as mais diversas finalidades, mas o que é importante, condições de pagamento de principal, de juros, etc., são sempre informações que vão ser prestadas dentro do RDROF. Se tem encargos e acessórios e tudo mais. E, fundamentalmente, quem é o responsável pela operação. Basicamente é isso, pessoal. Bom,
Em geral, os registros no RDR-ROF eles têm que ser providenciados antes do ingresso do recurso. O que significa ingresso do recurso? Significa antes de fechar o câmbio para a internacionalização dos recursos no Brasil. Ou, em algumas circunstâncias relacionadas ao financiamento ao comércio exterior, antes do desembaraço aduaneiro, ou naqueles casos vinculados à prestação de serviço, antes do início da prestação de serviço. Uma das características importantes do RDE, do sistema RDE-ROF, é que ele abrange operações, o registro de operações que envolvem a transferência de royalties. E essa transferência de royalties, ela, para ser permitida, ou seja, para ser possível a remessa de royalties do Brasil para o exterior, é necessário uma averbação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conhecido vulgarmente como INPI. Este registro, ele é obrigatório, ou seja, necessário, antes, previamente, a remessa dos recursos para o exterior, ok? Bom, agora vamos entrar especificamente nas operações que estão sujeitas a registro no sistema RDE-ROF. Quais são as operações financeiras que estão sujeitas a registro, ou seja, precisam ser registradas no sistema RDE-ROF do Banco Central? Arrendamento mercantil simples, aluguel de equipamentos e afretamento de embarcações, desde que o prazo de pagamento seja superior a 360 dias. Operações de arrendamento simples, aluguel, afretamento, um prazo inferior a 360 dias, prazo de pagamento, significa quando eu for pagar. Nós vamos ver que prazo de pagamento envolve também prazo de pagamento médio. Inclusive, nós vamos tratar isso com um pouquinho mais de explicar mais adequadamente como é que a própria Receita Federal calcula esse prazo médio. Uma coisa importante, vocês estão vendo arrendamento mercantil, arrendamento simples, só quero fazer uma distinção. Arrendamento simples é o tipo, um jargão financeiro para uma operação chamada leasing de embarcação ou de aeronave. Aquisição de bens intangíveis. O que são bens intangíveis? O que é intangível? É tudo aquilo que você não pode tocar, né? Então, o que é um bem intangível? É marca, é patente, é know-how. Basicamente são isso, né? São esses os conceitos que envolvem bens intangíveis. Com prazo de pagamento superior a 360 dias. Veja que uma das condições para registro no RDE-ROF para algumas operações é que o prazo seja superior a 360 dias. O arrendamento mercantil externo, o leasing, também com prazo de pagamento superior a 360 dias. Como eu expliquei, o que diferencia o arrendamento simples do arrendamento mercantil é que o arrendamento simples é o arrendamento de uma aeronave ou embarcação. E o arrendamento mercantil financeiro é o arrendamento de uma máquina, de um bem, de um equipamento, de um carro, de um veículo. No Brasil não se usa muito o leasing como operação financeira, mas isso no exterior é largamente utilizado. Empréstimo em moeda nacional ou estrangeira, captado de forma direta ou indireta. Lembra que eu comentei que você pode fazer um empréstimo de forma direta ou indireta? Ou seja, esse empréstimo pode ser feito de forma direta entre o credor no exterior e o devedor no Brasil, ou indiretamente quando uma empresa brasileira lança títulos no mercado internacional para fazer uma captação. Neste caso, a obrigatoriedade de registro é para qualquer prazo de pagamento, não importa se ele é de um dia ou se é de 1 milhão de dias. O registro é obrigatório em qualquer circunstância. E por que moeda nacional ou estrangeira?
Porque a despeito de todo o recurso que ingressar no Brasil, ele ser em moeda estrangeira, o registro no Banco Central, lembrem que eu falei logo no início da nossa apresentação, que ele pode ser feito tanto em moeda nacional quanto em moeda estrangeira, independente da moeda que foi transacionada, paga pela parte credora para a parte devedora. Uma questão importante que a gente tem que falar sobre, é um adendo que eu estou fazendo em termos de RDROF, é que existe no mercado financeiro como um todo, um entendimento inadequado do que é passível de registro no ROF quando a gente está falando de AFAC. O AFAC, que é adiantamento para futuro aumento de capital, como o próprio nome sugere, seria um recurso que entrou no Brasil, estendido por uma entidade estrangeira, cujo objetivo no futuro, não agora, será aumentar o capital social da empresa estrangeira. Bem, muita gente no mercado financeiro, na verdade no mercado em geral, entende que esse tipo de operação deveria ser registrado no RDE-ED. Equívoco. Esta operação se equipara a um mútuo, e como mútuo e empréstimo são jargões financeiros para o mesmo tipo de operação. E ele tem que ser registrado no RDROF, com juros e encargos zero. Basicamente é isso. Ele é um empréstimo a custo zero. Tá certo? Portanto, ele tem que ser registrado no sistema RDROF, na modalidade de empréstimo direto, sem incidência de encargos e juros. Lá no futuro, quando esse recurso for capitalizado pela empresa nacional, o que é capitalizado? Ele deixa de constituir uma obrigação passiva da empresa e passa a constituir patrimônio da empresa, se faz uma conversão do RDROF para o RDE-ED, situação que nós vamos tratar também aqui no nosso estudo. Bom, continuando, as operações que estão sujeitas a registro no Banco Central. Financiamento da importação, desde que o prazo de pagamento seja superior a 360 dias. Qual é a diferença de empréstimo e financiamento? Para quem não está familiarizado com essa questão financeira. Quando você vai num banco e pede um crédito pessoal, isso aí é um empréstimo. O banco te dá o dinheiro e coloca o dinheiro na sua conta. Então você vê a cor da bufunfa. No financiamento, é um pouquinho diferente. É quando você vai numa loja, compra um bem a prazo e alguém financia esta operação. Por que chama financiamento? Que é o famoso crédito direto ao consumidor, ou CDC, que é uma coisa que tem aqui no nosso dia a dia. Então alguém, uma instituição financeira geralmente, paga à vista o lojista que está te vendendo e você paga a prazo a instituição financeira. Isso é muito comum na compra de automóvel, né? Geralmente você quando compra a prazo. Então financiamento, a diferença entre financiamento e empréstimo é essa. Financiamento de tecnologia, nós estamos falando de know-how, né? Recebimento antecipado de exportação, desde que este recebimento seja superior, ou seja, o prazo de recebimento ele seja superior a 360 dias da data prevista da contratação do câmbio e da data prevista para embarque. Então, se eu tiver uma operação de exportação que o importador vai me pagar antecipadamente e eu vou embarcar essa mercadoria após 360 dias, eu tenho que fazer um registro no RDROF. Outra situação sujeita a registro são garantias prestadas por organismos internacionais, independente do prazo de pagamento.
O que é um organismo internacional? Organismo internacional são agências multilaterais, governamentais, destinadas para, geralmente, financiamento, investimentos em infraestrutura, são coisas, geralmente, que envolvem grande volume de recursos. Uma agência multilateral ou organismo internacional é o IFC, do World Bank, nós temos vários. Tem a Unesco, enfim, tem uma série de entidades. Continuando, as operações sujeitas a registro. Franquia. Por que franquia é sujeita a registro no RDR-ROF? Vocês se recordam que eu comentei que aquelas operações que estão sujeitas à transferência de royalties para o exterior precisam de uma tal de averbação no INPI. E franquia pode pressupor, não necessariamente todas as franquias exigem isso, o pagamento de royalties. Royalties é um significado, tem um significado, royalties significa remuneração sobre um bem tangível ou intangível. Geralmente sobre um intangível. É uma patente, é uma marca, no caso aqui, franquia. Portanto, se a franquia envolver, ou seja, o contrato entre o franqueado e o franqueador, envolver pagamento de royalties, portanto, uma remuneração, ele exige registro no RDR-ROF. Licença de exploração, cessão de patente, desde que envolva pagamento de royalties. Quando não envolve pagamento de royalties, não é necessário o registro no RDR-ROF. Licença de uso ou cessão de marca. Licença de exploração, patente e marca são coisas bem diferentes, né? Patente é você ter um produto que está patenteado e que alguém te concede uma licença de explorar aquela patente ou te faz uma cessão daquela patente para que você a explore durante algum tempo. E marca não, é a utilização da marca. Por exemplo, a Warner Bros. Se você for usar o símbolo da Warner Bros., você está fazendo uma licença de uso. Nesse caso, se envolver remuneração, precisa ter registro no RDR-ROF. Ou qualquer outra modalidade que pressupõe o pagamento de uma remuneração e que venha a estar sujeita a registro no INPI. Aí envolve know-how, transferência de tecnologia, serviço de assistência técnica. Lembrando que nos casos em que não envolvam registro no INPI, mas envolvam financiamento de serviço, por exemplo, assistência técnica, se o prazo de pagamento for superior a 360 dias, é obrigatório o registro no RDR-ROF. Também é sujeito a registro no RDR-ROF todo o capital estrangeiro que não regularmente entrou, entre aspas, no país via mercado de câmbio ou via uma transferência internacional de reais, mas que criou contas a pagar da empresa brasileira com relação a uma entidade no exterior. Eu, por exemplo, estou tratando de um cliente que tem exatamente essa situação. A empresa estrangeira pagou uma série de despesas por conta e ordem da empresa brasileira, aqui no Brasil, inclusive, porque a empresa nacional ela ainda não estava operacional, ou seja, ela não tinha faturamento, etc., para fazer esse pagamento. Então, pagou advogado, pagou uma série de coisas. Contabilmente, se criou contas a pagar da empresa brasileira com a empresa estrangeira, sem necessariamente ter havido movimentação financeira entre o credor e o devedor. Nesse caso, é obrigatório o registro sobre a disposição do artigo 5º da Lei 11.371, que diz o seguinte: se houver um passivo de uma empresa brasileira contra uma entidade estrangeira, desde que esteja regularmente contabilizado, esta operação é sujeita a registro no RDR-ROF. Também está sujeito a registro no RDR-ROF
aquela operação que inicialmente o prazo dela era inferior a 360 dias. Lembra que eu falei que eu discorri sobre várias transações que o registro é exigido só se o prazo for superior a 360 dias. Mas suponha uma operação que ela começou, por exemplo, com 180 dias e por alguma razão ela foi refinanciada ou repactuada para pagamento em 365 dias. Neste caso, esta operação também passa a ser sujeita a registro no RDROF. Então, gente, há de entender que o que nós estamos falando aqui é uma coisa, esse registro no RDROF, ele é multidisciplinar. Nós estamos falando de operações financeiras que envolvem comércio exterior, operações financeiras de empréstimo, de financiamento, transferência de tecnologia, nós estamos falando de marca, de patente, cessão de direitos, nós estamos falando de uma gama enorme, arrendamento mercantil, aluguel, nós estamos falando de uma gama enorme de situações, né, que são passíveis de registro. E lembrando, este registro, ele não é uma decisão, vou ou não vou fazer, ele é obrigatório. Portanto, nós temos que ter claramente definido que quando é que eu devo registrar e quando é que eu não devo registrar a operação. Bem, pessoal, uma vez habilitado para pesquisar e incluir operações, a inclusão de operações no sistema RDROF é na barra de opções, incluir operação. E aqui você já vai escolher qual é a modalidade de operação que você vai incluir. No caso, empréstimo externo, financiamento à importação, empréstimo mediante lançamento de títulos, recebimento antecipado, arrendamento mercantil, demais financiamento de organismos internacionais, demais financiamentos, tecnologia ou arrendamento operacional, aluguel e afretamento. Então tem que escolher. Vamos fazer uma simulação fazendo o registro de um empréstimo direto. Veja, ao clicar para incluir a operação com a modalidade empréstimo direto, ele já vai pedir uma série de informações que eles chamam de informações básicas, ok? O fato é que, por estar em ambiente de produção, nós não conseguimos simular a inclusão de uma operação porque ela se torna uma operação real. E isso pode sujeitar a empresa à multa. Mas o que é importante é saber o quê? Bom, eu tenho que informar quem é o devedor, no caso. Por que eu tenho que informar quem é o devedor? Porque lembrem que eu falei para vocês que os bancos podem fazer esse tipo de serviço para empresas. Então, o banco tem um super acesso para qualquer empresa. A empresa só consegue incluir operações dela própria. Bancos não, conseguem incluir operações para qualquer empresa, desde que autorizado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o devedor, nesse caso tem que ser a empresa. Desculpa, gente, errei. Uai. Tanto CNPJ na cabeça. Coloco quem é o devedor, seleciono a moeda, e a moeda é a moeda para a qual o ROF vai ser referenciado, não necessariamente a moeda do câmbio, o valor, se possui encargo sim ou não, informações complementares. É importante sempre colocar a base legal. A base legal é a Lei 4131. Base legal, geralmente eu recomendo colocar da seguinte forma: base legal, Lei
4131/62 e resolução 3844/2013, que é a base legal. Bom, tem que colocar quem é responsável pelo imposto de renda, credor, devedor, ambos isento ou não aplicável. Se fosse uma operação de empréstimo mediante colocação privada de debêntures, eu colocaria assim. E aqui eu coloco quem é o credor. Vejam que a informação que está colocada aqui é o número do CDNR. Ou seja, eu tenho que ter cadastrado ele lá no CDNR. Essa é a fundamentação. O valor de participação, que pode ser de 100%, 50%, se ele tem ou não relacionamento com o devedor. E aqui, nesse botãozinho, eu poderia incluir mais devedores, mais credores, desculpa. Ok? Bom, feito isso, eu coloco os dados do responsável, ok? E aqui eu posso colocar garantidor, eu posso adicionar outros participantes. Todas essas informações, lembrem que vocês obtiveram da onde? Daquela declaração, daquele formuláriozinho que foi entregue para vocês. É de lá que você vai transcrever para o sistema, ok? Em geral, os registros no RDR-ROF têm que ser providenciados antes do ingresso do recurso. O que significa ingresso do recurso? Significa antes de fechar o câmbio para a internacionalização dos recursos no Brasil. Ou, em algumas circunstâncias relacionadas ao financiamento ao comércio exterior, antes do desembaraço aduaneiro, ou naqueles casos vinculados à prestação de serviço, antes do início da prestação de serviço. Uma das características importantes do RDE, do sistema RDE-ROF, é que ele abrange operações, o registro de operações que envolvem a transferência de royalties. E essa transferência de royalties, ela, para ser permitida, ou seja, para ser possível a remessa de royalties do Brasil para o exterior, é necessário uma averbação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conhecido vulgarmente como INPI. Este registro, ele é obrigatório, ou seja, necessário, antes, previamente, a remessa dos recursos para o exterior, ok? Bom, agora vamos entrar especificamente nas operações que estão sujeitas a registro no sistema RDE-ROF. Quais são as operações financeiras que estão sujeitas a registro, ou seja, precisam ser registradas no sistema RDE-ROF do Banco Central? Arrendamento mercantil simples, aluguel de equipamentos e afretamento de embarcações, desde que o prazo de pagamento seja superior a 360 dias. Operações de arrendamento simples, aluguel, afretamento, um prazo inferior a 360 dias, prazo de pagamento, significa quando eu for pagar. Nós vamos ver que prazo de pagamento envolve também prazo de pagamento médio. Inclusive, nós vamos tratar isso com um pouquinho mais de explicar mais adequadamente como é que a própria Receita Federal calcula esse prazo médio. Uma coisa importante, vocês estão vendo arrendamento mercantil, arrendamento simples, só quero fazer uma distinção. Arrendamento simples é o tipo, um jargão financeiro para uma operação chamada leasing de embarcação ou de aeronave. Aquisição de bens intangíveis. O que são bens intangíveis? O que é intangível? É tudo aquilo que você não pode tocar, né? Então, o que é um bem intangível? É marca, é patente, é know-how. Basicamente são isso, né? São esses os conceitos que envolvem bens intangíveis. Com prazo de pagamento
superior a 360 dias. Veja que uma das condições para registro no RDROF para algumas operações é que o prazo seja superior a 360 dias. O arrendamento mercantil externo, o leasing, também com prazo de pagamento superior a 360 dias. Como eu expliquei, o que diferencia o arrendamento simples do arrendamento mercantil é que o arrendamento simples é o arrendamento de uma aeronave ou embarcação. E o arrendamento mercantil financeiro é o arrendamento de uma máquina, de um bem, de um equipamento, de um carro, de um veículo. No Brasil não se usa muito o leasing como operação financeira, mas isso no exterior é largamente utilizado. Empréstimo em moeda nacional ou estrangeira, captado de forma direta ou indireta. Lembra que eu comentei que você pode fazer o empréstimo em forma direta ou indireta? Ou seja, esse empréstimo pode ser feito de forma direta entre o credor no exterior e o devedor no Brasil, ou indiretamente quando uma empresa brasileira lança títulos no mercado internacional para fazer uma captação. Neste caso, a obrigatoriedade de registro é para qualquer prazo de pagamento, não importa se ele é de um dia ou se é de 1 milhão de dias. O registro é obrigatório em qualquer circunstância. E por que moeda nacional ou estrangeira? Porque a despeito de todo o recurso que ingressar no Brasil, ele ser em moeda estrangeira, o registro no Banco Central, lembrem que eu falei logo no início da nossa apresentação, que ele pode ser feito tanto em moeda nacional quanto em moeda estrangeira, independente da moeda que foi transacionada, paga pela parte credora para a parte devedora. Uma questão importante que a gente tem que falar sobre, é um adendo que eu estou fazendo em termos de RDROF, é que existe no mercado financeiro como um todo, um entendimento inadequado do que é passível de registro no ROF quando a gente está falando de AFAC. O AFAC, que é adiantamento para futuro aumento de capital, como o próprio nome sugere, seria um recurso que entrou no Brasil, estendido por uma entidade estrangeira, cujo objetivo no futuro, não agora, será aumentar o capital social da empresa estrangeira. Bem, muita gente no mercado financeiro, na verdade no mercado em geral, entende que esse tipo de operação deveria ser registrado no RDE-ED. Equívoco. Esta operação se equipara a um mútuo, e como mútuo e empréstimo são jargões financeiros para o mesmo tipo de operação. E ele tem que ser registrado no RDROF, com juros e encargos zero. Basicamente é isso. Ele é um empréstimo a custo zero. Tá certo? Portanto, ele tem que ser registrado no sistema RDROF, na modalidade de empréstimo direto, sem incidência de encargos e juros. Lá no futuro, quando esse recurso for capitalizado pela empresa nacional, o que é capitalizado? Ele deixa de constituir uma obrigação passiva da empresa e passa a constituir patrimônio da empresa, se faz uma conversão do RDROF para o RDE-ED, situação que nós vamos tratar também aqui no nosso estudo. Bom, continuando, as operações que estão sujeitas a registro no Banco Central. Financiamento da importação, desde que o prazo de pagamento seja superior a 360 dias. Qual a diferença de empréstimo e financiamento? Para quem não está familiarizado com essa questão financeira. Quando você vai num banco e pede um crédito pessoal, isso aí é um empréstimo. O banco te dá o dinheiro e coloca o dinheiro na sua conta. Então você vê a cor da bufunfa. No financiamento,
é um pouquinho diferente. É quando você vai numa loja, compra um bem a prazo e alguém financia esta operação. Por que chama financiamento? Que é o famoso crédito direto ao consumidor, ou CDC, que é uma coisa que tem aqui no nosso dia a dia. Então alguém, uma instituição financeira geralmente, paga à vista o lojista que está te vendendo e você paga a prazo a instituição financeira. Isso é muito comum na compra de automóvel, né? Geralmente você quando compra a prazo. Então financiamento, a diferença entre financiamento e empréstimo é essa. Financiamento de tecnologia, nós estamos falando de know-how, né? Recebimento antecipado de exportação, desde que este recebimento seja superior, ou seja, o prazo de recebimento ele seja superior a 360 dias da data prevista da contratação do câmbio e da data prevista para embarque. Então, se eu tiver uma operação de exportação que o importador vai me pagar antecipadamente e eu vou embarcar essa mercadoria após 360 dias, eu tenho que fazer um registro no RDE-ROF. Outra situação sujeita a registro são garantias prestadas por organismos internacionais, independente do prazo de pagamento. O que é um organismo internacional? O organismo internacional são agências multilaterais, governamentais, destinadas para, geralmente, financiamento, investimentos em infraestrutura, são coisas, geralmente, que envolvem grande volume de recursos. Uma agência multilateral ou organismo internacional é o IFC, do World Bank, nós temos vários. Tem a Unesco, enfim, tem uma série de entidades. Continuando, as operações sujeitas a registro. Franquia. Por que franquia é sujeita a registro no RDE-ROF? Vocês se recordam que eu comentei que aquelas operações que estão sujeitas à transferência de royalties para o exterior precisam de uma tal de averbação no INPI. E franquia pode pressupor, não necessariamente todas as franquias exigem isso, o pagamento de royalties. Royalties tem um significado, royalties significa remuneração sobre um bem tangível ou intangível. Geralmente sobre um intangível. É uma patente, é uma marca, no caso aqui, franquia. Portanto, se a franquia envolver, ou seja, o contrato entre o franqueado e o franqueador envolver pagamento de royalties, portanto, uma remuneração, ele exige registro no RDE-ROF. Licença de exploração, cessão de patente, desde que envolva pagamento de royalties. Quando não envolve pagamento de royalties, não é necessário o registro no RDE-ROF. Licença de uso ou cessão de marca. Licença de exploração, patente e marca são coisas bem diferentes, né? Patente é você ter um produto que está patenteado e que alguém te concede uma licença de explorar aquela patente ou te faz uma cessão daquela patente para que você a explore durante algum tempo. E marca não, é a utilização da marca. Por exemplo, a Warner Bros. Se você for usar o símbolo da Warner Bros., você está fazendo uma licença de uso. Nesse caso, se envolver remuneração, precisa ter registro no RDE-ROF. Ou qualquer outra modalidade que pressupõe o pagamento de uma remuneração e que venha a estar sujeita a registro no INPI. Aí envolve know-how, transferência de tecnologia, serviço de assistência técnica. Lembrando que nos casos em que não envolvam registro no INPI, mas envolvam financiamento de serviço, por exemplo, assistência técnica, se o prazo de pagamento for superior a 360 dias, é obrigatório o registro no RDE-ROF. Também é sujeito a registro no RDE-ROF
todo o capital estrangeiro que não regularmente entrou, entre aspas, no país via mercado de câmbio ou via uma transferência internacional de reais, mas que criou contas a pagar da empresa brasileira com relação a uma entidade no exterior. Eu, por exemplo, estou tratando de um cliente que tem exatamente essa situação. A empresa estrangeira pagou uma série de despesas por conta e ordem da empresa brasileira, aqui no Brasil, inclusive, porque a empresa nacional ela ainda não estava operacional, ou seja, ela não tinha faturamento, etc., para fazer esse pagamento. Então, pagou advogado, pagou uma série de coisas. Contabilmente, se criou contas a pagar da empresa brasileira com a empresa estrangeira, sem necessariamente ter havido movimentação financeira entre o credor e o devedor. Nesse caso, é obrigatório o registro sobre a disposição do artigo 5º da Lei 11.371, que diz o seguinte: se houver um passivo de uma empresa brasileira contra uma entidade estrangeira, desde que esteja regularmente contabilizado, esta operação é sujeita a registro no RDROF. Também está sujeito a registro no RDROF aquela operação que inicialmente o prazo dela era inferior a 360 dias. Lembra que eu falei que eu discorri sobre várias transações que o registro é exigido só se o prazo for superior a 360 dias. Mas suponha uma operação que ela começou, por exemplo, com 180 dias e por alguma razão ela foi refinanciada ou repactuada para pagamento em 365 dias. Neste caso, esta operação também passa a ser sujeita a registro no RDROF. Então, gente, há de entender que o que nós estamos falando aqui é uma coisa, esse registro no RDROF, ele é multidisciplinar. Nós estamos falando de operações financeiras que envolvem comércio exterior, operações financeiras de empréstimo, de financiamento, transferência de tecnologia, nós estamos falando de marca, de patente, cessão de direitos, nós estamos falando de uma gama enorme, arrendamento mercantil, aluguel, nós estamos falando de uma gama enorme de situações, né, que são passíveis de registro. E lembrando, este registro, ele não é uma decisão, vou ou não vou fazer, ele é obrigatório. Portanto, nós temos que ter claramente definido que quando é que eu devo registrar e quando é que eu não devo registrar a operação. Bom, pessoal, agora nós vamos ver como é que faz para registrar uma operação no sistema RDROF. Mas lembrando inicialmente que antes de fazer o registro, você precisa ter o código CADEMP ou o código do CDNR das partes estrangeiras intervenientes. Então, a primeira coisa que vamos fazer, partindo da premissa que eu não tenho este código, é consultar o código. Então, eu vou no RDE CDNR, pesquisar, vou pesquisar o nome da entidade que eu quero, então pesquisar, e vou obter o número do cadastro do CDNR. Esse número eu vou utilizar para fazer o registro no RDROF. Feito isso, nós voltamos para o sistema RDROF. Vocês percebem que nós estamos navegando entre os vários sistemas RDR sem nenhum problema. E vamos incluir uma operação. Veja, ao incluir uma operação, tem as diversas modalidades de ROF que nós podemos cadastrar, ok? São todas as modalidades. Vamos fazer uma simulação fazendo um empréstimo direto. Esta é a tela de entrada do RDROF, tá certo? Então, é aqui que você vai começar a registrar uma operação, por exemplo, de registrar uma operação de empréstimo direto. Primeira informação é
o CNPJ do devedor. Vejam, uma coisa importante que eu quero frisar para vocês. Por que eu estou utilizando esse CNPJ? Porque eu sou o representante legal dessa empresa, portanto, eu tenho acesso. Vocês, como banco, vocês têm acesso a todas as empresas, não só a que vocês são representantes ou estão cadastrados. Portanto, tenham cuidado que para fazer isso, vocês precisam ter uma autorização expressa do cliente por escrito para fazer registros. E isto está na apostila, a autorização, que é a constituição do mandatário, está lá na apostila, o formulário para fazer esse credenciamento. Bom, feito identificado o devedor, próxima informação é a moeda. Então tem várias moedas. Vamos partir da premissa que é dólar americano, ok? O valor da denominação é o valor do empréstimo. Nesse caso, a gente vai usar $1.000. Tá. Informação importante. Possui encargos? Sim ou não? Quando eu digo possui encargos, sim, significa que tem juros. Então, vamos colocar sim. Se não tivesse juros, eu colocaria não. Sim. Informações complementares. O que se coloca geralmente aqui, eu particularmente recomendo colocar, é a base legal. A base legal é um texto padrão, que é a Lei 4131/62, a Resolução 3844 de 2010 e a Circular 3689 de 2013. Essa é a base regulamentar que tem que ser colocada. Bom, informação importante. Tem juros? Sim, por conta de quem correrá imposto de renda sobre os encargos. Se é por conta do credor, do devedor, ambos, credor ou devedor, ou isento não se aplica. Bom, sempre isso está expresso, ou geralmente está expresso no próprio contrato. Nós vamos partir da premissa que é o devedor. Aqui a informação é muito específica quando o empréstimo é baseado em debêntures de colocação privada. Não, nesse caso nós vamos dizer não. Bom, e aí nós chegamos nos credores. Lembrem que eu fui lá no CDNR e consultei o credor e peguei o número dele. E aí eu vou digitar o credor. Quando eu digito o credor, ele já traz o cadastro no CDNR. Coloco a participação, no caso 1.000, ou seja, ele é 100%. E qual é o relacionamento? Não há relação, o devedor é investida ou o devedor é investidora. No caso, o devedor é investida em 10%. Onde você obtém essa informação? Geralmente no cadastro do devedor ou do cliente. Bom, essa opção adicionar poderia ter mais de um credor? Sim, eu poderia colocar mais de um credor, desde que a participação dele no total seja igual a 100%, ok? Nesse caso a gente só vai ter um. Bom, informação importante. Quem é o responsável pelo registro desta operação? De novo, aqui não é o CPF do funcionário do banco que está cadastrando, é o CPF do responsável da empresa. Então nós vamos colocar o CPF do responsável da empresa, ele já vai trazer o telefone e o e-mail. Ok? Beleza. Uma coisa importante é, se houver garantidor, nós podemos incluir garantidores.
na operação. O que é um garantidor? Para quem não tem essa familiaridade. Ele é o pagador cobrigado no caso da inadimplência do devedor. Tá ok? Então, o garantidor se o devedor não paga, o garantidor em tese paga. E aí eu informo se ele é residente sim ou não, e se for residente, ele vai pedir o CNPJ, se eu colocar como não, ele vai pedir o cadastro do CNR. E eu posso ter mais de um garantidor, porque um pode ser mais de um, porque pode ser marido, pode ser mulher, pode ser uma outra empresa, um cobre 50, o outro 50, enfim. Ok? Mas para os efeitos do nosso teste aqui, nós não vamos colocar garantidores, ok? Então, a partir do momento que eu coloquei as informações, eu dou incluir. Quando eu dou incluir, veja que como eu coloquei garantidor, ele pediu. Então eu vou excluir essa informação. Muito bem. Veja que eu coloquei um número aleatório qualquer e ele está criticando, o que é importante, o que significa que não dá para colocar uma informação Bom, a partir do momento que eu faço a inclusão, ele atribui um número ao registro. Esse número é o número que vai identificar o registro até o final da operação dele. Perceba que o status que está aqui é em elaboração. Como eu estou fazendo uma simulação, logo depois de eu fazer essa simulação, eu vou excluir esse registro, porque vocês devem lembrar, eu já comentei isso, que o cadastro de informação falsa, incorreta ou imprecisa gera multa de até R$250 mil. Isso é muito importante. Não dá para ficar brincando com esse registro aqui, não. Então, se vocês quiserem fazer simulações, vocês têm um ambiente de homologação, procurem um ambiente de homologação e façam no ambiente de homologação. Eu estou fazendo no ambiente de produção porque eu vou excluir essa informação depois. Bom, agora que eu fiz as informações básicas, eu tenho as condições de pagamento. Sistema de amortização constante. O que significa? Ou outro. Constante significa que vai ser um sistema de amortização que vai haver parcelas, ou uma ou várias, não importa. Muito bem, vamos usar o constante. Unidade de prazo para contagem do prazo do empréstimo, dia ou mês? Eu prefiro usar mês. Se possui juros, sim ou não? Vou colocar sim. E quando começa a contar o prazo da contagem dos juros? Geralmente ingresso. Aqui é uma informação importante. No sistema ROF anterior, o sistema ele calculava um negócio chamado TIR, que é a taxa interna de retorno. O sistema ROF novo não calcula essa TIR. Você tem que calcular a TIR. Lembrando que, mas é uma informação meramente para fins estatísticos. Mas a falta dessa informação pode gerar multa. Então, é obrigatório cadastrar a TIR. Na apostila que vocês têm, existe uma planilha de Excel que auxilia vocês a calcular a TIR, ok? Para nossos efeitos aqui, eu vou colocar 1%. Ok? Muito bem. Legal. Aí nós vamos dizer qual é a forma de pagamento de juros. Se é postecipado no final ou antecipado no início. Vamos colocar postecipado. Bom. E aí eu vou determinar as condições de pagamento do principal e as condições de pagamento dos juros. Primeiro, no principal, lembrando que todas essas informações estão contidas aonde? No contrato de empréstimo.
Então, você tem que ter esse documento para subsidiar vocês a preencher o ROF. Outra coisa, também na apostila existem documentos ou formulários de checklists que vocês têm que preparar para facilitar o registro do RDE-ROF. Lá tem vários modelos que vocês podem utilizar. Então, o número de parcelas. Vamos usar uma parcela. Carência. A carência é o prazo em que você não irá pagar, no caso, o principal. Nesse caso, vou partir da premissa de que é um empréstimo para pagamento em 12 meses. Então, a carência é 12 meses. E o prazo da operação também é 12 meses. Ok? Muito bem. Feita a inclusão do principal, faço a dos juros. Também eu vou colocar que eu vou pagar uma única parcela junto com o principal, portanto, 12 meses, com prazo 12 meses. E aí eu vou informar a taxa de juros. Eu posso escolher várias taxas de juros aqui. Lembre-se, quando eu falei da TIR, o cálculo da TIR está baseado nessa taxa que eu estou colocando. Então, eu vou colocar uma taxa fixa de 1%. Veja, a partir do momento que eu cadastrei essas informações, eu não vou salvar, porque a partir do momento que eu salvar, eu estou confirmando essa operação, mas eu não quero, eu vou descartar essa operação, mas isso para fins apenas da nossa simulação. A hora que eu salvar, eu já tenho um ROF que permite eu fechar o câmbio para ingresso dos recursos, ok? Veja que não há nenhuma informação muito complicada de se obter. O que se exige é que você faça um checklist prévio para que todas as informações você já tenha capturado do contrato para poder vir e incluir de uma forma rápida, tranquila, sem erro, ok? Beleza, pessoal? É assim que é. Bom, pessoal, uma coisa importante é assim, quando você está fazendo um cadastramento de um RDE-ROF, lembre-se que nós falamos que tem várias modalidades, ok? A partir do momento que eu cadastro o RDE-ROF, ele fica num grid aqui embaixo, onde nós temos as operações que já estão efetivadas e as operações que estão em elaboração. Uma coisa importante do ROF é que eu posso vir e deletar os registros que estão em elaboração. Isso é importante porque você está excluindo uma informação que ela não é verídica, né? Lembre-se que a informação falsa sujeita a multa. Ok? Apenas para confirmar isso. Por outro lado, quando a gente está fazendo uma nova inclusão, uma inclusão de um outro tipo de ROF, vocês vão perceber que a telinha de entrada geralmente é a mesma. O que vai mudar geralmente é a modalidade. Conforme você for caminhando pelo registro do ROF, de acordo com a modalidade, você pode, o sistema, na verdade, vai lhe pedir algumas outras informações específicas, que são relativas ou exclusivas daquele tipo de operação. Para vocês terem uma visão melhor destes procedimentos, o Bacen tem o manual do RDE-ROF, lá explica passo a passo como vocês incluem cada tipo de operação, cada tipo de modalidade, ok, pessoal? Bacana.